Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Infinito é o amor, infinita é a misericórdia de Jesus. E no altar do coração bondoso do Mestre amado, possamos entregar em rogativa os nossos mais secretos pensamentos e sentimentos, as nossas maiores necessidades. E rogar a Jesus que nos auxilia até mesmo naqueles que nós disfarçamos ou fugimos da verdade. Ajudar-nos a despertar e a ver a vida além da matéria, além da aparência material, dos nossos desejos íntimos, de nossas vontades pessoais. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe esta casa santa, este templo espírita, e iluminar trabalhos, trabalhadores, pacientes, e também aqueles que são contrários, inimigos do espiritismo cristão, e têm esta casa e o seu grupo de trabalhadores como seus alvos de perseguições. Abençoe o Senhor, pois não sabe o que fazem. Amado Cristo, abençoai, Senhor, o lar, a família, os familiares aqui representados. Ilumine, Senhor, todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados aos irmãos estejam, aos familiares que já retornaram à pátria espiritual, pelo natural processo do desencarne. Rogamos, amado Jesus, por aqueles que não conseguiram aqui chegarem ou não quiseram, abençoe-o onde estiverem. Rogamos tuas bênçãos pelo alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento, amado Cristo. Abençoe as mãos laboriosas e dadivosas de todos aqueles que fizeram que este alimento chegasse às nossas mãos. Desde o simples agricultor que lavrou a terra, que semeou a semente, que regou-a com o suor, o seu suor, e encheu tuas mãos de calo, e colheu e transportou o Senhor. E aqueles que manipularam, confeccionando este alimento. A todos, Senhor, tuas bênçãos. Estenda tuas mãos santas, amado Cristo, neste caderno de prece, e todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, receba a visita santa da tua misericórdia, e um anjo amigo possa abençoar, fortalecer e intuir os irmãos a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar, amado Cristo, as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado, assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã, estenda tuas mãos iluminadas sobre estas águas e transformai-as no mais precioso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. Sejam colocados, Senhor, os princípios ativos para transformá-las no remédio necessário e assim ocasionar, Senhor, a melhora e a cura do corpo físico e do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, colônia de dor, sofrimento e expurgo, encarnados e desencarnados, pacientes e trabalhadores. Lá recebam, Senhor, a visita do anjo amigo, iluminando esta colônia, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, nos manicômios, Senhor, e onde houver um gemido, onde houver a dor, sofrimento, lá esteja a tua presença, Senhor, aliviando, intuindo e fortalecendo a buscar a luz da verdade, que são teus caminhos, Senhor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos,
e também aqueles que se intitulam ateus. Que a luz do teu amor toque no coração de cada um e que possamos compreender que somos todos irmãos e que possamos ajudar-nos mutuamente na dádiva da caridade e viver a fraternidade universal do amor. Como uma grande família que somos, filhos do mesmo Pai Celestial. Rogamos pelo nosso país querido, por essa nação tão preciosa, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, nosso querido Brasil. Que o anjo Ismael abra as tuas asas protetoras sobre esta nação e toque os governantes, Senhor, sérios, sinceros, éticos, honrados, honestos, decentes, para que tenham força e coragem de reverter, Senhor, esses caminhos e em passos largos essa nação está indo, Senhor, na inversão de valores e de verdades. Por misericórdia, Senhor, derramai tuas bênçãos sobre o estado e a cidade do Rio de Janeiro, pelas mortes, Senhor, pelos derramamentos de sangue. Não permita que isso aconteça, Senhor, em nosso país, que é de amor, país que é um país religioso, Senhor. Afastai e abrandai os corações destes enfurecidos que transformam-se em animais. E estendei, Senhor, sobre toda a humanidade estas bênçãos celestiais. Ilumine e proteja, Senhor, toda a humanidade e que a paz há de estar no coração de cada ser. E que possamos compreender que somos todos irmãos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar-nos. E hoje, em especial, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, viu? Se esta casa já tem muitas bênçãos, hoje ela também tem aleluias. Né? Todo ano é assim. Né? É natural, nós estamos na área rural, né? Aqui é uma chácara, né? Então é natural. Faz parte. Né? De vez em quando dá um tapinha aí, evita ali e tal. Né? E, no final, todos nós estaremos nas bênçãos santas e sagradas do Mestre Divino. Você crê em Jesus Cristo? Não estou falando se você acredita, não. Você crê em Jesus Cristo? Um dia Jesus disse assim: vem, segue-me. Só aqueles que creem em Jesus é que vai e que segue. Muitos conhecem Jesus. Até recitam palavras, ensinamentos de Jesus Cristo. Muitos abraçam até a filosofia cristã como uma forma de expressão no núcleo social que ele vive. Mas poucos, muito poucos mesmo, pisam nas pegadas de Jesus. O Espiritismo é para estes, não é para todos. Um dia o Espiritismo será para todos, mas nem todos estão prontos para o Espiritismo cristão. Porque o Espiritismo não te proíbe nada, mas ele te dá a consciência e a razão. Isso chama fé raciocinada. Não é a fé cega, aceitar por aceitar. Não. É aceitar por compreender e praticar, porque aquilo faz bem. Não há proibição no Espiritismo cristão. Assim como Paulo de Tarso disse: tudo me é lícito, mas pouco me convém. Quando nós falamos de conhecimento, e como Jesus disse que o conhecimento, a verdade, liberta o ser,
Nós sabemos que quanto mais conhecimento, mais liberdade nossa alma tem. Porque o conhecimento liberta-nos dos dogmas, liberta-nos dos conceitos e preconceitos humanos. O conhecimento liberta-nos do fanatismo. O conhecimento liberta-nos da fé irracional. Muitas pessoas, às vezes, buscam uma perfeição religiosa nas religiões, nas doutrinas. Eu já te digo, você não vai encontrar. Porque estes que buscam a perfeição nas religiões, e as religiões são manifestas pelos homens, e os homens são imperfeitos. E aí a criatura, aquela pessoa, vai buscar no ser humano o espelho da religião, esquecendo que todos que estão no planeta Terra estão na forma de aprendizes do Evangelho de Jesus e na busca do autoconhecimento. Lá na pergunta 916 do Livro dos Espíritos, quando perguntam aos espíritos assim, qual é o meio mais eficaz de se chegar à perfeição, o espírito responde a Kardec, dizendo, um sábio da antiguidade já vos dissestes, conheça-te a si mesmo. O conhecimento é a chave da libertação. Mas se nós olharmos os homens, nós vamos espelhar a religião nos homens, estaremos fadados a decepções. Agora, quando nós olhamos os frutos que a religião oferta, nós teremos aí, então, uma segurança muito grande. Compreenderemos que o pé de manga, em um ano, ele dá pouca manga. No outro, ele dá muito. No outro, ele dará meio termo de manga, mas ele nunca vai dar abacaxi e nem pimenta. Conhecendo-se o fruto, saberemos qual é a árvore. Foi isso que Jesus nos alertou. Então, conhecer o fruto das religiões dará para nós a segurança para saber qual é a filosofia que aquela religião nos oferece. Eu não conheço outro fruto que o Espiritismo oferece, a não ser a caridade e a verdade. Não conheço. Compreende isso? O Espiritismo respira, vive o ato de amor. Os espíritas são imperfeitos. Ah, como eu sou imperfeito. Mas o Espiritismo é perfeito. Por quê? O Espiritismo é a única religião no planeta Terra que não é dos homens. Compreende? Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos pilares. O Livro dos Espíritos. São 2 livros do Pentateuco Espírita, que são 5 livros, a base. Inicia com o Livro dos Espíritos, e passa-se pela Gênesis, o Evangelho, né? Céu e Inferno, obras póstumas. E o Livro dos Médiuns, não nessa ordem. Então aí tem a base para a criatura imperfeita transformar-se a cada dia. E aí diz assim, conhece-se o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita, que os dois são a mesma coisa, pela transformação que se faz a cada dia e por vencer as suas más tendências. Preste atenção. Não é que ele é perfeito, porque ele está buscando vencer as suas imperfeições. Aí entra
nessa grandiosa advertência que Paulo nos disse. Tudo me é lícito, mas pouco me convém. Nós temos que compreender uma assertiva de Paulo também, novamente. Ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que sou homem, eu penso como homem. Quando eu era forte, eu me sentia fraco. E hoje que eu sou fraco, eu me sinto forte. Olha os paradoxos dessas informações assertivas de Paulo. Quando ele era forte, ele era destemido, era temido por todos e destemidos para todos. Ele perseguia os cristãos e os matavam. Ele convencia todas as pessoas porque tinha uma eloquência, uma sabedoria muito grande. Conhecimento das Escrituras do Velho Testamento. E interpretava fielmente na palavra, fazendo os outros acreditarem nela. E se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, que é o livro mais sagrado que tem na face da Terra, mas de difícil interpretação, porque ele é de forma figurativa a grande parte dos teus ensinamentos. Porque se pegarmos lá que a humanidade nasceu de Adão e Eva, já é uma dificuldade de compreensão. E outra, que Adão e Eva existiu apenas 4.000 anos antes de Jesus Cristo. Então, ou seja, 6.000 anos antes de hoje. Impossível. A ciência já encontrou crânios humanos de 280 anos, 1.000 anos. Né? Compreende aí? Aqui mesmo no nosso estado e no nosso estado vizinho, encontraram crânios com 12.000 anos. Né? Até colocaram o nome dela de Luzia, né? Luísa ou Luzia, um dos dois, lá em Minas Gerais. Então, e disse que depois de Adão e Eva, pouco tempo depois teve o dilúvio, onde a arca de Noé só sobrou uma família, e a arca de Noé salvou um animal de cada espécie. E isso aconteceu, em média, 1876 anos depois de Adão e Eva. Então, nós contaríamos aí 4.000 anos e pouco do dilúvio. Então, há uma coisa aí muito estranha. E nesse dilúvio, como pode se explicar que é uma família só? E de uma família só povoou a terra com adversidades em apenas 4.000 anos. Uma diversidade de caracteres dos asiáticos, dos índios, dos aborígenes, dos antílopes. Como se explica? Poderia explicar a cor da pele com o distanciamento das regiões caloríferas e mais gelada, a pele foi branqueando. Isso é normal, mas as características e as mudanças em todo o complexo físico. Então, o que eu quero que todos entendam é que nós precisamos avançar. Nós pensávamos como criança, agora somos adultos, temos que pensar como adulto. Nós éramos do mundo, mas agora nós estamos adentrando dentro da espiritualização. Não podemos pensar como homem do mundo. Se pensarmos, nós vamos sofrer as crises do pensamento, das mudanças de humor, nos estados de loucuras, esquizofrenias, porque teremos percepções e nós materializaremos-as em nosso corpo físico. Você compreendeu isso aí? O que é que são emoções? A emoção é a transformação de um pensamento e sentimento em ato, em energia física. Então nós teremos percepções e transformaremos-a em acontecimentos energéticos. Entende isso? Sabe, é igual aquele negócio que você está perto de uma pessoa e fala assim, nossa,
estou num frio, mas está fazendo frio, hein? A pessoa olha para você e fala assim, você deve estar doente, porque eu estou no calor danado. São duas percepções que são materializadas. Entende? Um está com frio, o outro com calor na mesma temperatura. Os dois nascidos e vividos no mesmo ambiente. Compreende isso? Então, a verdade, o esclarecimento, faz nos libertar das percepções ilusórias e enganadoras que a humanidade está vivendo. Quantas pessoas aí no mundo se sente mulher? E é um homem de 1,80 m, barbudo, se sente mulher. Aí ele começa a falar com a voz grossa, com o gogó do tamanho de um caroço de manga, e vai falando fino, que sai parecendo aqueles ventos em taquara rachada, que nem sai fino e nem sai grosso. Parece uma voz de adolescente, né? Já é a voz de adolescente. O negócio é o seguinte, eu queria te falar que, né? O adolescente morre de vergonha, eu achava o máximo quando eu falava assim. Né? Hoje é tudo, todo mundo tem vergonha de tudo. Coisas naturais, não tem que ter vergonha de coisa natural. Então aí a pessoa se sente. Aí tem uma mulher linda, maravilhosa, 1,65 m, corpo escultural, e se sente homem. E começa a colocar-se anabolizante, testosterona, aplicação e tal, né? E minoxidil para poder criar barba, cabelo, implante de pelos para se sentir homem. Isso é a materialização de uma ilusão. A pessoa, a mulher gosta de outra mulher, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui defendendo nem acusando nada, não. Isso é uma opção sexual. Agora, fazer um metabolismo, modificar o seu metabolismo, isso já é uma ilusão. E terá um preço muito alto. Muito alto. Em seu corpo perispiritual. Em sua consciência eterna. Que ocasionará sérios distúrbios nesta vida, no final da vida, com o passar dos anos, no processo do desencarne, no mundo dos espíritos e na próxima encarnação. Porque plasmou em seu corpo perispiritual aquela duplicidade de energia, desagregou-se as forças do equilíbrio energético. Então, modificou-se a matriz que vai gerar o próximo corpo na próxima encarnação. Olha a grandeza e a beleza do espiritismo cristão. Faculta-nos uma simplicidade de vida. Mas eu não acredito nisso. Não tem problema, paga para ver. A gente conversa na próxima encarnação, se você estiver por aqui. Não tem problema algum. Você não acredita embasado em quê? Porque quando a gente fala que não acredita, eu acho bacana a pessoa não acreditar. Então você não acredita. Então me dá uma explicação lógica, racional e cabível na compreensão da criatura e do ser. Antes, durante e após esta encarnação. Me dá uma explicação. Tem? Não tem. Então é achismo de opinião. É paixão. Eu acredito agora porque me é conveniente. Acredito depois, deixo de acreditar. Quando não é conveniente, pronto, e vai indo. Só que acreditar ou não acreditar não muda os fatores da energia que está em nós. E aí nós voltamos a Jesus e lembramos que ele disse que a cada um segundo as suas obras. Então, lá está o aluno no jardim da infância, no primeiro ano, no segundo ano, e ele não acredita nos processos sublimes da medicina. Então ele larga de estudar. Ele acredita que ele já sabe tudo, que ele não precisa estudar mais. E os outros alunos, seu coleguinha, seu irmão, continuam estudando e chegam até a formarem, seja em qual área que for. Então, aquele que ficou para trás, por não acreditar, não terá nem 1/10 de conhecimento daqueles que estudaram e se aperfeiçoaram, chegando em uma determinada profissão que vai ajudar tanto a ele como a família, a sociedade e ao mundo. Entendeu aí a grande diferença entre acreditar e não acreditar? Aquele que não acredita, ele fica parado no tempo e no espaço.
Vocês lembram lá naquela época que quando Galileu falou que a Terra era redonda e que girava no seu próprio eixo, e ele teve que reverter a sua opinião para não ser queimado nas fogueiras inquisicionais da Igreja Católica? Não é? E depois, nós sabemos que a Terra é redonda e gira em seu próprio eixo. Né? Estamos a 105 mil quilômetros viajando na Via Láctea, no espaço celestial, em forma, né, de espiral, por isso que venta. E estamos girando no próprio eixo a 1.700 km por hora. Mas por que eu não fico tonto? Por que eu não vejo? Por causa da gravidade, por causa que nós estamos distante dos pontos. Mas se você pegar um pontinho, se você pegar a ponta de seu dedo, apontar para o sol, de repente o sol está lá longe, você está, cadê o sol? Ela está aqui. Então, você está rodando, aí assim, você está vendo que está rodando. Entendeu aí? Compreende? Então, tudo isso é uma introdução para nós voltarmos a Jesus Cristo. Aquele que me segue não andará em trevas. Você segue Jesus? Ou você só está acreditando em Jesus? Ou você só fala em Jesus? Ou você quer que Jesus te prove que Ele é nosso Senhor Jesus Cristo, governador planetário da Terra? Você só vai crer em Jesus só quando Ele fizer um milagre em sua vida? Aí você quer que um milagre, que você se beneficie com esse milagre. Né? Isso chama... Poderíamos dar muitos nomes para isso. Mas vou ficar com dois: presunção e egoísmo. Né? Presunção. Você já pensou o engenheiro que projetou o carro híbrido? Esses carros aí que são a combustão e elétricos. Até 80 km por hora, ele é elétrico. Acima de 80, ele é a combustão. Aí então tem toda uma tecnologia. Ele é automático, tudo, intercooler. Ele tem todo um processo de direção e de guias por satélites. Né? Muitos nem precisam, em países avançados, muitos desses automóveis nem precisam de motorista. O próprio satélite, as próprias marcações nas estradas já limitam. E esses carros também, aqui no nosso país, eles leem as faixinhas, né, das rodovias que são pintadas, então ele não sai fora. Né? Você não faz igual que as D20 antigas, que você sai arrancando porteira afora quando ela quebrava a ponta de eixo. Né? Já aconteceu isso com algum aqui, né? Já aconteceu comigo. Né? Você só vê a poeira vindo no para-brisa e cerca arrebentando, ou senão você para nela, né? Mas geralmente arrebentava a cerca. Esses carros não saem. Aí você já pensou, falou assim, ali teve um engenheiro, ali teve toda uma tecnologia. Aí você quer que esse engenheiro venha cá e te explique toda a tecnologia daquele carro. Você vai entender alguma coisa? Nada. Esses são para aqueles que querem que Jesus Cristo prove a vida eterna, que Jesus existe, que Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Né? Esses são para esses. Não vai provar. O engenheiro não vai vir aqui para te provar, para você comprar um carro dele. Para você adquirir um carro desse. No máximo, a concessionária vai te dar uma pincelada daquilo que é o veículo, mas não o seu princípio de funcionamento. Até então, porque dentro daqueles motores tem um segredo das fabricações em 4 chaves das indústrias automobilísticas. Não vai explicar. Jesus Cristo não vem para te explicar. E Ele só disse, vem, segue, para aqueles que já estão cansados de sofrer. E eu deixo essa pergunta para você, leva ela para a tua casa. Grava ela no pendrive do seu coração. Você não está cansado de sofrer, não? O mundo te oferece a paz espiritual? O mundo te dá o consolo espiritual? As respostas
que transcende a matéria, você consegue sem Jesus Cristo? A família te conforta? Talvez você vai dizer que sim, mas por quanto tempo? Até quando? Se cada um na família está materializando-se, logo as vontades da matéria mudam e cada um vai para um caminho. Pois as famílias que são espirituais são as únicas que ficam unidas antes, durante e depois desta encarnação. Então Jesus disse: vem, aquele que me segue não andarás em trevas. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Muitos admiram a glória de Cristo, falam dos seus milagres, mas é só aquela exaltação de êxtase inoperante. Você sabe o que é êxtase? É aqueles picos de alegria, de paixão, que vibra no corpo físico. O êxtase acaba, vem a debilidade, vem a angústia, a fraqueza, vem a preguiça, o mal-estar, a moleza, vem a tristeza, vem a solidão no meio da multidão. São múltiplos os sintomas daqueles que buscam esta êxtase inoperante. Nós estamos vendo muitas religiões fazerem isso. A gente passa perto de templos agora, são templos modernos. Cada um oferece aos seus clientes uma êxtase diferente. Tem essas que pintam de preto, luzes negras, não é azul, não, é negras, coloridas, bateria, rock pesado. E falando em Jesus Cristo em voz guturais. E as pessoas que vão lá dançam, pulam e sentem um êxtase. Você olha nos olhos dela, está brilhando. Igualzinho aquelas pessoas que usam algum alucinógeno. Tem pessoas que buscam religiões que oferecem os chás, as coisas, né? E assim por diante, são êxtase inoperantes. Dá uma tristeza, um vazio na alma. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Por isso, muitos creem na promessa. O Senhor Jesus tem poder, Jesus vai te salvar, Jesus vai te salvar. E a pessoa morre. Mas como que Jesus salva se a pessoa morreu? A família fica descrente, entra em discórdia. É uma briga. Eu vou fazer uma promessa para que Cristo prospere minha empresa. Ele faz a promessa, a empresa quebra, as situações vêm, e ele fala: Cristo não existe, isso é balela. E assim, muitos querem a troca. Creem em Jesus, mas querem a troca. Creem na promessa, mas esquece que ele tem que fazer. Cristo ampara e mostra o caminho. Há quem defenda a revelação de Jesus, entretanto, a defesa considerada isolada pode gerar o sectarismo e a cegueira. Ficam cegos, começam a fazer as revelações, e aí começa a ampliar-se esses processos de revelações e cria um fanatismo e uma dureza sectária que faz ofender, machucar, passar medo nas pessoas. Quantas pessoas nos buscam morrendo de medo por revelações insanas desses que têm aí essas revelações do Espírito Santo. Há quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Quantos creem em Jesus Cristo? Quantos creem em Jesus? Isso parece aquela piada de dois baianos, né? Meu amigo baiano lá, meu compadre baiano. Me perdoe os outros baianos, isso é só uma piada, né? Talvez sem graça. Mas os dois baianos estão de um lado da BR, né? Sentado debaixo de uma frondosa árvore ali, o ventinho calmo, suave, toca neles, e eles lá estão batendo poucas palavras, que não pode conversar muito e cansa.
Aí um olha para o outro lado da BR e diz, pá, tem uma nota de R$100, nós estamos duros. O outro olha e fala, vamos torcer, rezar para Jesus virar o vento para ela vir para cá. Então muitos acreditam em Jesus, mas não saem debaixo da sombra nem para pegar uma nota de 100 que está do outro lado da rua. Compreende? Só se o vento trazer a nota para o rumo dele. Está compreendendo isso? Crê em Jesus. Confia em Jesus. Mas fica naquela força inerte, aguardando que os céus resolva tudo para ele aqui na terra. Esquece que o trabalho é a lei de Deus. Desde o ameba no subsolo até o astro grandioso tem seu compromisso de trabalho diário. Movimento o universo. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Muitos falam, Jesus voltará. Vou esperar, vou aguardar. Uma forma de inutilidade, de preguiça, de desculpa inútil. Está compreendendo isso? Não se ofende aqueles que têm um pensamento desse. São verdades. Se ofender também, paciência. Vai sofrer o amargo da própria bilis dentro da sua alma, não vai mudar nada, porque isso é lei de Deus. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém pode coagular a adoração improdutiva. Aqueles louvores só grita, louva, improdutivo. Coagula, endurece. Essa adoração é improdutiva. Paulo de Tarso já falava. Mostre tua fé, que eu lhe mostre minhas obras. O que adianta fé sem obras? Eu tenho fé que eu vou construir uma casa e você não faz nada. Você não vai atrás da areia, dos tijolos, da brita, dos ferros, das telhas, de um profissional, vai aprender. Você não vai construir uma casa. Fé improdutiva. Ela é perniciosa a quem sente. Sabe por quê? Porque nada vai acontecer e depois ele vai descrer. Ele vai parar de acreditar em Jesus. E depois que parar de acreditar em Jesus, para voltar a acreditar, é muito difícil. Porque o verme do orgulho vai adentrar e vai fazer moradia e prosperar dentro dele. E aí ele vai querer sempre que Jesus prove para ele a existência, desde que faça a vontade dele. E sempre a vontade será de comodidade, e não de trabalho, e não de oportunidade para o trabalho. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoastes ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhes os passos. Olha, só existe uma forma para a gente se encontrar. É transformar a nossa fé em atitudes de melhoria na vida do próximo. Quando você faz algo confiando e por amor com Cristo, quem se beneficia é você mesmo. Está compreendendo isso? Acabou o tempo dos louvores, das adorações. É necessário o trabalho da transformação. Só o trabalho em Cristo que liberta a tua alma, que pacifica teu espírito, que cura as suas feridas. De vez em quando, você pode olhar todos esses que estão de branco aqui, todos chegaram pela dor e enfermidade nessa casa. Todos chegaram por dor e enfermidade no Espiritismo. Então, quando nós chegamos ao Espiritismo, nós chegamos necessitados, doentes, enfermos, do corpo ou da alma e do corpo ao mesmo tempo. E colocamos nas mãos de Jesus Cristo a nossa esperança, e Ele nos deu. Ele nos deu a moratória, Ele pegou aquela promissória chamada dor e falou assim, vou recolhê-la. E você estará melhor.
E diante das dificuldades que enfrentará, eu vou fazer elas em parcelas, enquanto você trabalha para o bem do universo, na sociedade que vive e convive. E assim, as problemáticas ficam pequenas, as dores são mínimas, porque estamos acima da transitoriedade da matéria. É isso que Jesus nos ensina e está falando. Se te afeiçoastes ao Evangelho ou a Cristo, não te situes por fora do serviço cristão. As portas são múltiplas para aquele que quer servir a Cristo. Os campos são muitos. Os trabalhadores de boa vontade são poucos. Quando perguntaram, são todos os que salvam, só aqueles que perseverarem até o fim? Foi a resposta. Então é lindo, maravilhoso, você está com dificuldades, busque ajuda. O Espiritismo te fornece um passe magnético, um passe espiritual, uma doação ectoplasmática, bioplasmática, um conforto, um acolhimento dos espíritos que caminham junto com você. Aqueles que são algozes, inimigos, perseguidores de outras existências, dessa existência, inimigos fortuitos, inimigos por ignorância, inimigos enviados, mandados pelos processos das magias. Não importa. O Espiritismo faculta uma melhora na sua existência. Ele faculta uma melhora, um conhecimento. Mas aí o que você vai fazer com ele? O que eu vejo muita gente fazer. A pessoa melhora, aí ela vai para a cachaça, vai viajar, vai festar, vai para farra, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai para sexualidades. Logo perde tudo. Aquele quanto energia, perde tudo. E ele busca casa, outra casa, outra casa, outra casa e outra casa. Aí ele busca, eu quero fazer um tratamento onde é mais forte. Vou lá em Deuslândia, vou lá em Abadiânia, vou lá em Palmela, eu vou lá. Meu querido, se você pegar a primeira transcrição bíblica, diz que Deus está debaixo de uma folha. Deus está em uma pedra. Deus está no ar que você respira, no vento que te toca. Todo lugar é poderoso quando você se encontra com Deus em Deus. E Deus está em Cristo Jesus, que se fez manifesto para nos mostrar a sua imagem e semelhança, seu Filho querido. Se você crê em Deus, e se aquela árvore é boa pelos seus frutos, está na Igreja Católica, no Evangelho, está no padre, no pastor, no rabi, está no coordenador espírita, no médium, no direção, no passista. Está compreendendo isso? Porque primeiro Deus tem que estar dentro de você. Mas se for só a aparência da fé, só a aparência do crer, você vai viver pulando de casa em casa, templo em templo. Assim como o beija-flor vai de jardim em jardim, de flor em flor, para se alimentar. Mas nunca vai plantar nenhuma flor. Mas nunca vai cuidar de nenhum jardim. Isso são para aqueles que desprezam estas informações e esse chamamento de Jesus. E aqueles que desprezam, com toda certeza, um dia as trevas chegarão na sua consciência. Mas aquele que não despreza, ele sempre estará na luz. Seja na dor ou seja no amor. Seja na riqueza ou na pobreza. Você sabia que o homem mais rico da face da terra era aquele que não tinha nada? Ele se chamava Francisco de Assis. Ele dizia, gritava, corria, cantava, falando que ele era o homem mais rico da face da terra. Você sabe por que ele professou estas verdades? Viveu essa verdade? Tanto é que ele casou, a noiva dele foi a mãe pobreza. Sabe por quê? Porque ele não ficava dependente de um colchão para dormir, de uma cama. Ele não precisava de paredes para protegê-la, não precisava de teto. Ele deitava em cima de uma pedra ou deitava em cima de arbustos e olhava para o céu e falava, quem é mais rico do que eu tenho um telhado salpicado de estrelas. Compreende isso? Quem é mais rico do que eu? Se a pessoa toma banho em uma bacia, toma banho em um ofurô, ou em um chuveiro, seja um coroninha ou seja um eletrônico, água quente, água climatizada. Ele tomava banho nas cachoeiras, nos rios, não lhe faltava nada. Quem é a pessoa mais rica? É aquela que não precisa de nada.
Então compreende isso, essa grandeza, é isso que Jesus nos ensina. Então Jesus não prega a pobreza nem a riqueza. O Espiritismo não proíbe nem a riqueza nem a pobreza, não aconselha a pobreza e a riqueza. Aconselha e ensina que nós que temos que ser detentores das coisas que nos cercam e não as coisas nos aprisionar. Quantos estão aprisionados, morrem por causa de um pedaço de terra, de uma gleba de terra, por um veículo, um automóvel, por uma conta bancária? Quantos não separam, brigam, transformam em tragédia humana a separação de um casal que começou dormindo em uma mesma cama por anos seguidos, que fizeram uma festa, que entregaram e juraram juras eternas diante do altar e até olhando para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a hora que mexeu naquilo que ele fala que é sagrado, patrimônio material, ele despreza Jesus. Esse estará nas trevas, ele andará nas sombras. Porque o Espiritismo nos faculta essa razão, essa simplicidade. E roubando uma frase de um sábio indiano que diz: é muito simples ser feliz. Eu acrescento: é muito simples amar e ser feliz. Mas é muito difícil ser simples. Amar e ser feliz é só quando nós encontramos a simplicidade de viver. É adorável andar num veículo de R$1 milhão, mas é adorável calçar um tênis que não tem nem cardaço, mas você tem o pé. Né? Entendeu aí? É adorável você colocar um solitário no seu dedo, mas é mais adorável ainda você ter a mão para acariciar, até mesmo para se alimentar. É magnífico deitar em um berço de ouro, viajar para Dubai e abrir uma torneira de ouro maciço, mas é magnífico você levantar e caminhar, e trabalhar e suar, e agradecer a Deus a todos os instantes. Essa é a luz que Jesus nos faculta, sob a dádiva do Espiritismo cristão. Não é para todos, porque a maioria quer promessas, patrimônio, querem riquezas vultosas, revelações que vai crescer, prosperar, multiplicar, que vai ser salvo, que vai para o paraíso, que vai ser acolhido do lado direito do nosso Senhor. Querem essas ilusões, sem a transformação de si mesmo, sem a mudança de hábito. Aí ele é adulto e pensa como criança. Ele é cristão e pensa como pagão. Ele se espiritualiza, mas pensa como materialista. E até mesmo nos momentos de devoção, ele precisa de alguma coisa que materializa a sua fé. Ele acende uma vela, ele arria um trabalho, ele faz um ritual. Ele precisa de um incenso, ele precisa de uma purificação, um banho de ebó, ele precisa de um descarrego, ele precisa de um galho de arruda, ele precisa de uma espada de São Jorge para fazer a sua proteção. Ele precisa de uma lança de São Jorge para vencer os seus inimigos, ele precisa de muitas armas. Mas este é o espiritualizado na matéria. Esse anda nas trevas, nas sombras. Dificilmente ele estará em luz, em seu coração, em equilíbrio em seu pensamento. Ele tem medo. Ele tem medo do escuro, ele dorme com luz acesa. As paredes são firmes, são de tijolo dobrado, os muros são altos. Tem serpentina, tem câmara, tem choques. E ele vive com medo, trancado dentro de si mesmo. Esquece que Deus protege a ameba e protege o astro-rei. E ele está sem fé, acreditando que Deus não protege ele. E que um ladrão, uma magia, uma feitiçaria é mais forte do que a direção do Pai, do Criador. Ele tem fé no mal. Ele acredita em Jesus. Mas ele tem fé no mal. Porque ele se protege, ele se esconde do mal e foge de Jesus. O Espiritismo não é para estes. Porque o Espiritismo são para aqueles que querem vencer a si mesmos. Para aqueles que não são beija-flores, mas são os jardineiros para plantar as flores. Coloque você em qual posição você se encontra. E se quiser, modifique-a. Se não quiser,
a natureza vai modificar em algum dia na sua vida. Porque ou nós mudamos pela vontade, ou nós modificamos pela força da vontade da natureza. Só que quando a natureza entra no jogo, ela não tem parâmetros. Ela é imprevisível. Ela vem com a morte de uma criança, ela vem com uma obsessão, uma loucura, uma esquizofrenia, uma depressão, ela vem com a enfermidade. Ela vem de mãos dadas com a tragédias. São 1000 formas. Agora, quando escolhemos pela vontade, essas tragédias vão distanciando. Porque nós andaremos nas luzes de Jesus e não nas trevas. Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? E vamos nos perdoando pelas aleluias, né? Fechemos os nossos olhos. E possamos sentir na alma, no corpo, o sopro sagrado das mensagens de Jesus. É como um vento que toca nossa face e que liberta-nos, que retira as nuvens da incompreensão, os medos, os traumas, as confusões, as ilusões que nos aprisionam. E a escuridão, como uma neblina em uma manhã, vai-se embora. E o sol, a luz, faz-se em nós, por Cristo Jesus. Inspiramos lentamente e profundamente, sentindo o ar impregnado com substâncias curadoras, regeneradoras, balsamizantes, calmantes, percorrer nossas narinas, adentrar passar pelas nossas glotes, chegar até os alvéolos pulmonares, e inflar nossos pulmões, e serem acolhidos na corrente sanguínea, e leva-se a todos os nossos órgãos e células, mas principalmente levando ao nosso campo cerebral, inundando nossos neurônios e amplificando as sinapses energéticas, concedendo-nos uma clareza mental positiva. Não mais as trevas, as sombras, mas a luz de Jesus, que norteia-nos como um farol em um porto seguro, e antes náufragos perdidos nos oceanos, dos acontecimentos da vida. Agora temos direção, caminho, e para lá nós iremos. Para o peito sagrado de Jesus, para a acolhida fraterna do Mestre amado. E é nas mãos de Jesus que entregamos nossas vidas. Gratos, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos, Senhor, com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão por cada palavra que possa ter ofendido ou ferido seu coração. Peço perdão pela humildade da nossa casa espírita, por este templo, mas agradeço a Jesus. Aqui não é o templo de Salomão, mas é a manjedoura,
onde nasce Jesus, nos corações, de boa vontade. Orgulhamos disso. Nosso Senhor Jesus te acompanhe de retorno ao lar. Fiquem na paz de Deus. Amém?